sempre se sabe detalhes de um milagre. Mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar? Rádio Popular, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58, com grande alegria e com grande satisfação. Mais uma vez quero agradecer a Deus por ter permitido a mim e a você, aonde você estiver, alcance da nossa voz, para mais um programa Falando de Jesus, desta quarta-feira, dia 6 de maio do ano de 2015, falando para todos os bairros, mais de 40 bairros no município da Serra, de Balneário a Marianilbe, de Marianilbe a Diamantina, Diamantina a Planalto Serrano, enfim, a todos que nos ouvem com muita alegria e com muito amor. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Falando Jesus, que é o programa mais ouvido do município da Serra, um programa que, graças a Deus, as pessoas têm apreciado, as pessoas têm gostado, as pessoas têm louvado por essa rica, exatamente, oportunidade de ouvir a palavra de Deus pelo sistema de rádio via cabo para as comunidades do município da Serra. Hoje, quarta-feira, hoje nós vamos estar trazendo a mensagem com o pastor Elvis,
exatamente daqui a pouquinho, dentro do programa Falando de Jesus, Pastor Elvis, que vai ser o responsável hoje para trazer essa mensagem abençoada, a mensagem que vai falar no meu coração e também no seu coração. Quero mandar um abraço para todos os moradores de Rosário de Fátima, né, que estiveram fora aí do nosso alcance devido a problemas que estava lá no bairro de Rosário de Fátima. Quero também mandar um alô lá para o pessoal do bairro de Jardim Carapina. O sinal ainda não está 100%, mas se Deus assim permitir, amanhã até tempo, nós vamos estar reparando o problema que está lá no bairro de Fátima, que é exata conexão com Jardim Carapina. Então o nosso sinal não vai chegar 100%. Mas os demais bairros, com a graça de Deus, o sinal está 100% para você ouvir o melhor da rádio, o melhor programa, exatamente, que é o programa Falando de Jesus, ok? Quarta-feira, deu um solzinho, quarta-feira exatamente caiu uma chuvinha e o tempo abriu e voltou a se fechar novamente, tá aquele ventinho gostoso. O meu amigo Edmar Barbosa só no sofá, exatamente ouvindo o programa Falando de Jesus, quentinho no cobertor, numa boa, né? Mandar um abraço ao meu amigo Heraldo Santana, meu amigo Yuri, também ao meu amigo Graucio Santos, que está lá passando, né, umas certas dificuldades com o sistema de sinal nosso que está chegando com dificuldade lá em Planalto Serrano. Mas se Deus sim quiser, vai correr tudo bem durante a programação, ok? Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto e vamos à oração do Pai. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue
de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Alô, ouvinte da Rádio Popular, aqui quem está falando é o pastor Elvis Guimarães, do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui reunido com os ouvintes de Taquara 1 e 2, Laranjeiras Velha, Colinas de Laranjeiras, Chico City, Vista do Mestre, também nossos ouvintes aí de Planalto Serrano, Bloco A, B e C, Campinho da Serra 1 e 2, Vista da Serra 1 e 2, Maria Nilber, também nossos ouvintes de Novo Horizonte, Cidade Continental, Balneário de Carapebus, São Diogo. É um prazer poder estar aqui contribuindo junto com os irmãos no programa Falando de Jesus. Cumprimento também a todos aqueles nossos ouvintes que nos acompanham pelo site www.radiopopular.net.br em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil. É um prazer tê-los agregado a este programa e que o Senhor continue abençoando a vida de todos os ouvintes da Rádio Popular e do programa Falando de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Êxodo, capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu não ouvirei?
para deixar ir Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar. Glórias a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Bom, amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, a qual nós lemos, se dá quando Moisés ali, ele é criado no meio do povo egípcio. Ele é criado ali por Faraó, porém sendo hebreu, não é isso? Porque houve uma ordem para matar ali os primogênitos, para matar todo varão de 2 anos de idade para baixo. Então a mãe de Moisés colocou ele no leito de rio, e a filha de Faraó o encontrou e o criou como se fosse um filho. E Moisés era aquele homem que tudo que ele tocava, no dito popular, virava ouro. Ele era perfeito em tudo que ele fazia. E o filho mesmo de Faraó, ele não tinha as virtudes que Moisés tinha. Ou seja, o servo do Senhor preparado, existe uma promessa sobre ele. E a promessa dele é que em tudo que ele passa, tudo que ele faça, ele será mais do que vitorioso. E essa virtude estava convicta, ela estava ali, ela era clara na vida de Moisés. Então Moisés foi criado no meio de um povo egípcio, mas quando ele entendeu que ele era hebreu, que ele fazia parte de um povo que servia um Deus vivo, ele saiu da presença de Faraó. E o Senhor o visitou depois de muito tempo e falou: Moisés, olha, você vai voltar lá e você vai libertar o meu povo. Eu vou usar a tua boca, eu vou usar as tuas mãos, e você vai lá e vai libertar o meu povo. Então o Senhor dá todas as coordenadas, e quando ele aparece de frente de Faraó, já não mais o Faraó que criou ele, mas o filho de Faraó que assumiu o cargo do seu pai, Moisés apareceu ali, já com uma certa idade, já com as suas barbas longas, já com o seu cajado, e apareceu diante de Faraó, aparentemente mais frágil do que Faraó, aparentemente pobre, aparentemente ali sem recurso, aparentemente sem poder nenhum, e apareceu diante de Faraó, que era considerado um Deus. Ele falou assim: olha, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo. Eu posso imaginar Faraó rindo, eu posso imaginar Faraó debochando, olhando para as vestes de Moisés, olhando para aquela barba de Moisés, olhando para a aparente fragilidade de Moisés, olhando para as vestes de Moisés, aquela sujeira nos pés de Moisés da terra, no deserto, ele rindo para Moisés e falando assim: deixa aí o meu povo. Assim diz o Senhor, eu não conheço Senhor nenhum, eu não conheço o Senhor dos egípcios, eu não conheço que Deus é esse, eu não conheço um Deus ao qual o povo é escravo, eu não conheço esse Deus, e o meu povo, de maneira nenhuma. Quem é você para vir aqui querer tirar a carga do povo? São muito povo lá fora, deixa o povo aqui carregar a sua carga, deixa o povo carregar o seu fardo, ou seja, deixa o povo aqui como escravo, que eles estão muito bem assim. Amados irmãos, o que a palavra quer dizer com isso? O que eu aprendo com isso? Faraó é Satanás. Faraó tipifica aqui o diabo. Moisés, amados irmãos, tipifica, sabe o que aqui? Sabe o que Moisés tipifica, amados irmãos? O próprio Senhor Jesus Cristo. Tipifica o Senhor, que Ele veio para te salvar, Ele veio para te resgatar, Ele veio para te trazer uma nova forma de vida, Ele veio ao encontro do seu clamor, Ele veio ao encontro da sua súplica, porque o Senhor falou para Moisés lá no monte: olha, o clamor do meu povo tem subido até mim. Então você tem clamado por uma nova vida, você tem clamado por uma nova solução, você tem clamado por uma nova saída, você tem clamado por uma porta que se abra diante da sua necessidade, diante do seu problema, diante da sua angústia, diante da sua aflição, diante da sua assolação. E o Senhor tem mandado pessoas diante de ti, o Senhor tem mandado pessoas para dizer: olha, o Senhor pode te salvar, o Senhor pode te libertar, o Senhor tem uma promessa para a sua vida, e você sabe que tem uma promessa de cura, você sabe que tem uma promessa de salvação, você sabe que tem uma promessa de libertação. Então o Senhor, quando mandou Moisés diante de Faraó, Faraó falou assim: quem é Deus? Eu não vejo Deus na tua vida. Olha como você está vestido, que posses você tem, que prova que você tem de provar que um Deus mandou você falar contigo. E logo ali, o Senhor começa pelas mãos de Moisés manifestar sinais e maravilhas, para que Faraó não duvidasse
de que foi o Senhor Deus vivo e poderoso, um Deus superior, um Deus tremendo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tinha enviado Moisés ali. Então a primeira praga que o Senhor enviou, o primeiro sinal, Faraó não creu. Mas no último sinal ele falou assim: olha, tira o teu povo, tira os teus gados, tira as tuas vagas diante da minha presença. Faraó temeu diante do Deus. Amado, quando você se converte, quando você ouve dizer que Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta, você sai da igreja, você sai daqui com uma palavra, você sai com uma promessa. A promessa é que você vai ser curado, a promessa é que você vai ser liberto, a promessa é que teu nome vai ser escrito no livro da vida, a promessa é que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, a promessa é que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, a promessa de que o teu Deus vai abrir portas aonde não há porta, a promessa, amados irmãos, de que você terá uma nova forma de vida. Então, amados irmãos, você vai diante das paredes do teu quarto, dobra o teu joelho e você faz uma oração. E nesta oração você fala assim: diabo, sai da minha vida. Diabo, sai do meu casamento. Diabo, sai da minha saúde. Diabo, sai da minha vida financeira. Diabo, sai. O diabo, ele ri de você. Porque ele olha para você e não tem nada na tua vida que prova que você teve um encontro com Deus. E o diabo ri de você e fala: vem cá, que Deus? Com que autoridade você está fazendo isso? E você fala: na autoridade que é no nome de Jesus. Ele: que Jesus que eu não vejo ele na tua vida? Amados irmãos, entenda bem. Moisés, ele não foi na presença de Faraó de qualquer maneira. A palavra fala que primeiro Moisés estava apacentando as suas ovelhas. E quando Moisés estava apacentando as suas ovelhas, ele ouviu uma voz, falou: sobe o monte. Não foi isso? Não foi. Moisés não ouviu voz nenhuma. Moisés se sentiu atraído pelo estrondo do monte. Moisés se sentiu atraído pelo clarão que tinha no monte. E Moisés sempre perguntava: quem é que está lá em cima? Aquele é o monte de Deus, aquele é o Horebe, é o monte de Deus. Então Moisés, um dia incomodado, a presença do Senhor lá em cima chamava a atenção de Moisés. E a palavra fala que Moisés começou a subir aquele monte. Ele começou a subir, até que lá ele encontrou a sarça, a qual não se consumia pelo fogo. A sarça no meio do fogo. A palavra fala, amados irmãos, que Moisés ouviu uma voz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é um lugar santo. Moisés falou assim, antes de o Senhor falar para ele, ele viu aquela sarça e ele falou assim: agora eu me virarei para lá. Você pode ler o texto. E verei esta grande visão. E quando Moisés se vira, o Senhor fala: tira a tua sandália, porque o lugar que tu pisa é santo. A primeira coisa, quando você parte para ter um encontro com o Senhor, eu vou dizer, amados irmãos, qual é o monte do Senhor. O monte do Senhor é esse portão que você acabou de atravessar. Porque você chegar até aqui foi uma luta. Você chegar até aqui, o diabo se levantou contra você. E Moisés, onde ele estava, até o topo do monte, era algo muito alto. Existia pedra, existia espinhos, existia barreiras para ele chegar até lá. Mas ele pulou todas elas e chegou. Aqui é o monte do Senhor. Mas você está aí na porta. Ou seja, você está no local santo. Moisés, ele foi até o santo do santo, e quando Moisés chegou no lugar santo, ele falou assim: agora eu me virarei para lá. Que lugar é esse que ele viraria? Ele viraria do local santo para o santo do santo. Agora eu me virarei para o santo dos santos e verei esta grande visão. E quando ele virou para adentrar no santo dos santos, opa, para. Isso aqui não é um lugar qualquer que você está acostumado a andar. Isso aqui não é uma cadeira qualquer a qual você está acostumado a sentar. Você não entra aqui de qualquer maneira. Isso aqui não é um lugar onde os homens fazem show. Isso aqui não é um lugar onde comercializam o meu nome. Este lugar é um local santo. Tira a sandália dos teus pés, porque o local que tu pisa é um local santo. O Senhor está falando para você o seguinte: para você contemplar a grande visão, para você contemplar o grande propósito, o grande projeto, o grande chamado que Ele tem para a tua vida. E esse chamado não é outro a não ser desfazer as obras do diabo, primeiramente na tua vida, depois do Senhor te usar para desfazer na vida das outras pessoas. Ele fala: olha, tira a tua sandália, porque o local que tu pisa é santo. Você está sentado numa cadeira, mas o Senhor quer revelar para você a sarça que não se consome. O Senhor quer fazer que você ouça a voz dEle. O Senhor tem uma obra para a tua vida. E que obra é essa? Libertar o povo que está lá fora no Egito, o povo que está escravo, o povo que está acorrentado, o povo que está escravo dentro de doutrinas que não pode salvar, o povo que está acorrentado em correntes a qual eles não podem tirar. Mas o Deus que te chamou, que nesta noite vai te capacitar, Ele está lá fora para resgatar essas pessoas através da tua vida.
Mas é preciso você lançar a sandália dos teus pés. Pastor, eu não estou entendendo. Que sandália é essa? Sandália é aquilo que tu traz do mundo. Porque o sapato que você está calçando é ele que separa você da podridão do mundo. Então dentro do teu sapato estão as coisas imundas. Pastor, então significa que eu tenho que deixar o sapato lá fora? Não. As coisas que você traz do mundo dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro da tua razão humana, aquilo que você acha que está certo, amados irmãos, se não estiver dentro da Bíblia, está errado. Se não estiver dentro da regra do Senhor, está errado. Isto vai te impedir de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Quantas pessoas viram aquele monte bradar? Quantas pessoas viram aquele monte aceso? Mas quantas pessoas tiveram a ousadia de subir e ter um encontro com Deus? E quantas pessoas entram na igreja? Quantas pessoas sentam no banco? Quantas pessoas sentam na cadeira? Quantas pessoas choram com o hino? Quantas pessoas olharam para aquele monte? Que coisa maravilhosa, que iluminação maravilhosa, que estrondo maravilhoso, e se emocionou. Mas quantas tiveram a ousadia, a coragem que Moisés teve de subir ao monte e adentrar na presença do Senhor no meio de uma sarça que não se consumia? Quantos tiveram a humildade de ouvir a voz de Deus e jogar por terra a sua razão, jogar por terra os teus conceitos e preceitos, jogar por terra aquilo que o atraía, aquilo que o prendia no mundo, a sandália dos pés? Quantos? Quantos sentam na igreja diariamente? E o Senhor quer se revelar, Ele quer se mostrar, mas as coisas do mundo te impedem, a tua razão te impede. Mas Moisés não. Eu me virarei para lá e verei esta grande revelação. Quando você colocar o propósito no teu coração de vir para a igreja, não venha por causa do hino que é bonito. Não venha por causa do pastor que é legal. Mas venha por Jesus, venha para viver o sobrenatural, venha num propósito como Moisés. Eu vou entrar naquelas portas, vou adentrar no sobrenatural de Deus e verei esta grande visão. E sabe qual é a visão que você vai ter? É a visão do Senhor, os céus abertos, o Filho do Homem sentado à destra do Pai, as abas do vestido tocando no templo do teu coração, abalando as tuas estruturas e falando: eu sou contigo nesta noite, eu unjo você por profeta, eu toco com uma tenaz na tua boca, eu te ponho palavras de poder para salvar, para curar e para libertar. A igreja não é um local de festa, a igreja é um local de experiência com Deus. Mas é preciso você tirar aquilo que impede você de fazer a obra do Senhor. Então Moisés, primeiramente, ele subiu, ele foi até o Senhor. Você veio para a igreja, não veio para a igreja? Você já está na igreja. Agora vai até o Senhor. Vai até Ele. Para chegar até o Senhor, joga a tua razão, joga os teus conceitos, joga tudo que lá fora te atrai e viva hoje uma experiência com o sobrenatural de Deus, porque você só vai ser servo do Senhor ao ponto de carregar uma Bíblia, ao ponto de carregar um título, ao ponto de deixar de fazer as obras do diabo, a partir do momento que o mundo passar a te dar nojo e as coisas de Deus te atrair, porque a Bíblia fala que o carnal se inclina para as coisas da carne, mas o espiritual se inclina para as coisas do Espírito Santo de Deus. Moisés teve um encontro com o Senhor. Moisés, ele teve um chamado, ele recebeu uma orientação do Senhor. Amados irmãos, você vem para a igreja, você se emociona, Deus fala contigo. Falar contigo é um chamado. Mas você vai ver que Moisés, ele começa a traçar ali uma intimidade com Deus. Quando Deus fala com Moisés, ele está quietinho, ele está com medo, ele está atônito. Mas a palavra vai dizer um pouco mais à frente, que fala assim: e falou o Senhor a Moisés. E logo na frente está escrito assim: e falou Moisés ao Senhor. Vai chegar um momento que você vai ouvir a voz de Deus, mas o temor não vai permitir que você fale com Ele. Mas vai chegar um grau de intimidade, que a tua conversa vai ser recíproca. Deus fala de um lado, você fala do outro. E assim é uma comunhão, assim é uma intimidade. Quando chega um momento de intimidade com Deus, o Senhor fala: está pronto. Vai lá, Moisés. Vai lá agora que você está pronto para enfrentar o diabo. Você está pronto para enfrentar Satanás. Você está pronto para tirar da mão de Satanás um povo que clama por mim. Amados irmãos, porque tem um povo lá clamando: Deus, meu Deus, o meu casamento está destruído. Meu Deus, esse câncer vai me matar. Tem pessoas clamando lá fora. Está clamando: meu Deus. Mas eles não sabem como buscar, eles não sabem como receber, mas você sabe como buscar o Senhor. Então quando Moisés teve um encontro com Deus, ele estava pronto para desafiar o diabo. Por isso que quando o faraó falou assim: eu não conheço Deus, eu não conheço o Deus dos hebreus, eu não ouço um Deus de escravo, Moisés, ele não temeu. Moisés, ele não se preocupou. Moisés falou: tudo bem, você que sabe.
Porque Moisés tinha tido um encontro, Moisés sabia quem tinha enviado, Moisés sabia quem tinha levantado. Enquanto você não tiver um encontro com Deus, que você achar que teve, mas na verdade não teve uma experiência, enquanto você não conhecer Deus face a face, enquanto o poder dele não for manifesto na tua vida, enquanto as tuas sandálias da tua razão não caem por terra, quando você se apresentar diante do diabo que está por trás da tua enfermidade, quando você se apresentar diante do diabo que está escravizando o teu casamento, quando você se encontrar diante do demônio que está impedindo você de arrumar um emprego, quando você se apresentar diante do diabo que está destruindo a tua vida, ele vai falar assim: olha, eu não conheço o teu Deus. Acabou o crente ali, você cai, você esmurece, você não caminha, porque o crente ele só vence o diabo quando ele reconhece Deus na vida dele. Moisés não se preocupou. Moisés, é diabo, você não quer ouvir o meu Deus, então vou te provar. A palavra fala que Moisés orou, Deus se revelou e falou: vai lá e fala a ele, se não livrar o meu povo, eu vou mandar as rãs, se não livrar meu povo, eu vou mandar os piolhos, se não livrar meu povo, eu vou tornar o rio em sangue, se não livrar meu povo, eu vou mandar os gafanhotos, se não livrar meu povo, eu vou tocar dos primogênitos, eu vou acabar com eles. E ali, amados irmãos, entenda bem o que eu vou falar para você, presta atenção no texto. A palavra fala que quando Moisés realizava algo que Deus mandava realizar, os magos vinham e realizavam igual. Vamos lá, transforma o rio em sangue, os magos vinham e faziam igual. Joga o cajado e vira cobra, os magos vinham e faziam igual. Gafanhotos, os magos vinham e faziam igual. Tudo que Moisés fazia, o diabo fazia igual. Mas existe uma coisa que o diabo não pode fazer igual: salvar, curar, libertar. Isto ele não pode fazer. Mas Moisés tinha uma característica: Moisés sabia identificar o poder de Deus, Moisés sabia identificar o diabo, e ele sabe que o diabo é imitador, ele sabe que o diabo é ilusionista. Tudo, amados irmãos, que o diabo fazia era para tentar iludir Moisés. Mas quem está na revelação, meu irmão, não anda dentro de uma ilusão. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar exatamente no povo que vive uma ilusão. Eu quero dizer para você que eu sou pentecostal. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio que Deus fala. Eu creio que Deus batiza. Eu creio que Deus fala em profecia. Eu creio que Deus fala em língua. Eu creio, meu irmão, que o Senhor arrebata de corpo, alma e espírito. Eu creio que o Senhor, amados irmãos, Ele enviou o maná. Eu creio que o Senhor, amados irmãos, Ele enviou a nuvem. Eu creio que Ele abriu o mar vermelho. Eu creio que Ele pode se manifestar nessa hora e derramar dons sobre toda a igreja. Eu creio nisto. Mas o que eu não creio é numa pessoa, amados irmãos, que aquela pessoa ali se caracteriza que está cheio do Espírito Santo de Deus. E aquela pessoa dá salto de 1 metro, aquela pessoa roda, aquela pessoa grita, aquela pessoa bate palma, aquela pessoa entrega a profecia, e que Deus está nesse lugar, que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ela está tão cheia do Espírito Santo de Deus, mas que Espírito é esse que não joga a diabetes dela por terra? Que Espírito Santo é essa que não reata o casamento dele? Que Espírito Santo é esse, meu irmão, que não tira ele da escravidão, do desemprego que ele vive e traz ele para a presença do Senhor? Que Espírito é esse, amados irmãos, que não faz com que ele cumpra com os compromissos a qual ele assumiu? Que Espírito é esse que não tem poder de libertar ele? Ele impõe as mãos e derrama o Espírito sobre todo mundo. Ele impõe as mãos e profetiza sobre todo mundo. Ele impõe as mãos e fala que todo mundo está curado. Mas quando ele vai fazer um exame, ele tem que tomar um remédio de hipertensão, ele tem que tomar um remédio de diabetes, ele se encontra desempregado, e existe uma palavra que o diabo lança e entra no coração dele: eu estou passando uma prova. A Bíblia não relata que Moisés ficou enfermo. A Bíblia não relata que Moisés passou fome. A Bíblia relata que quando o povo não tinha o que beber, da água brotou água, da pedra brotou água. A Bíblia relata que quando o povo não tinha o que comer, do céu o Senhor enviou o maná. A Bíblia falou que quando o povo não tinha um teto, o Senhor mandou a nuvem para os cobrir do sol. Quando o povo não tinha um lugar para poder se aquecer, o Senhor enviou um fogo para aquecê-los diante do deserto. Então a palavra ela é viva, a palavra ela é real. Mas são pessoas, amados irmãos, que não vivem uma unção, mas vivem, amados irmãos, uma ilusão do diabo. Poder de Deus, amados irmãos, é quando você abre um exame, e aquele exame está dizendo que a enfermidade que você está é para a morte, e dentro do teu coração o Senhor fala assim: é impossível você estar com uma enfermidade da morte, porque eu sou a vida. E você fala: doutor, pode fazer outro exame, porque eu sirvo o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia levou sobre si a minha enfermidade. É impossível estar com essa doença. O médico vai fazer outro exame e o resultado vai dar negativo, porque tu serve o Deus da Bíblia. Mas quando você vive a ilusão,
Você, meu Deus, ai meu Deus, essa doença, você vai até o teu pastor. E o teu pastor fala assim: irmã, confia, é prova. Confia, meu irmão, é prova. Amados irmãos, entenda bem, você foi na pessoa errada. Porque se você faz como está escrito em Mateus 6,6, pega aquele exame, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala: Senhor, a tua palavra diz em Isaías 53, quem deu crédito à tua pregação? Eu dei crédito à tua pregação quando ela disse que o Senhor levou a minha enfermidade, que o Senhor levou a minha tristeza, que o Senhor levou a minha angústia, que o Senhor levou a minha depressão. Senhor, sobre a tua palavra também diz que o Senhor me deu poder para curar. Senhor, se o Senhor me deu poder para curar, eu imponho as mãos agora sobre a minha vida, as que não sejam as minhas mãos, mas as tuas mãos, e sobre a tua palavra, Senhor, eu digo: enfermidade, sai da minha vida, porque quando eu era criatura você tinha poder sobre mim, mas agora eu me tornei filho de Deus por aceitar o Senhor Jesus Cristo. Você não tem poder sobre mim. Você vai acordar no outro dia, você vai fazer o exame e vai dar negativo. Isso é experiência. Ilusão você aceita, experiência você não aceita. Quando Deus te dá uma experiência, não aceita esse resultado. Quando você tem uma experiência, não aceita o desemprego. Quando você tem uma experiência, você não aceita que o diabo se levanta, porque a palavra fala que para todas essas coisas, você é mais do que vitorioso. E tem muitas pessoas, amados irmãos, que dizem ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Que dizem ser cheio do poder, que dizem que são cheios da unção, mas as suas vidas estão destruídas. As suas vidas estão arruinadas. Não há nada na vida delas que caracteriza o poder de Deus. Que Deus que eu estou falando? O Deus da vitória, o Deus da bênção, o Deus da provisão, o Deus do sobrenatural. Ele vai pregar para o vizinho, mas o vizinho não tem crédito, porque o vizinho olha para ele e não vê Deus. Ele vai pregar para a amiga que está com o casamento destruído, e a amiga não vê crédito, porque vê ela discutindo com o marido. Ela vai pregar para quem está enfermo, o enfermo não dá crédito, porque vê lá o remédio de hipertensão, vê o remédio de diabetes, vê a pessoa sempre na fila dos hospitais, a pessoa não dá crédito. Mas quando as pessoas começam a ver os sinais na tua vida, quando o faraó começou a ver os sinais de Deus, quando o faraó começou a ver os sinais do Senhor, quando o faraó começou a ver a autoridade de Moisés, quando o faraó viu que em tudo que Moisés falava, o coração dele não tremia, o coração dele não duvidava, Moisés em momento nenhum voltava atrás naquilo que ele falava, o faraó começou a se preocupar. Faraó, opa, que isso? Chegou uma hora que Faraó falou assim: sai daqui com o teu povo, sai daqui com os teus gados, sai daqui com os teus carros, leva tudo, não deixa nada, sai daqui, porque ele viu que com Deus de Moisés ninguém podia. O dia que o diabo vê os sinais na tua vida, o dia que o diabo vê, amados irmãos, que a tua fé é inabalável, o dia que o diabo vê que verdadeiramente você teve um encontro com Deus, o dia que o diabo vê que você não carrega mais nada desse mundo, mas você carrega tudo que o Espírito derramou sobre a tua vida, o diabo vai falar por demônio: sai daí, porque não é o teu lugar, sai daí que nós vamos queimar, sai daí que nós vamos perecer, porque a luz que habita é muito grande, a luz que habita nesse coração não é outra, a não ser a luz do Espírito Santo de Deus. É onde habita a luz, as trevas não podem habitar. Deus da Bíblia, um servo do Senhor que vive a revelação, ele desafia qualquer coisa. Elias estava perseguido, Elias estava condenado à morte, Elias estava caçado, mas ele se apresenta diante daqueles que o estava caçando. O diabo está te perseguindo, o diabo está te caçando. Só um jeito do diabo não te perseguir mais é quando você começar a perseguir ele, porque é uma ordem para você. Essa ordem é: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus Cristo foi enviado para perseguir e desfazer as obras do diabo. Você tem que perseguir e você tem que desfazer as obras de Satanás, não só na sua vida, mas na vida daquele que está necessitado. Elias foi ao encontro do rei, Elias foi ao encontro de Jezabel. Ele chegou lá: estou aqui. O rei agarra ele, os soldados agarraram. Ele falou assim: olha, eu vou fazer um negócio contigo. Tu serve a Baal, não serve? Baal tem um monte que é dele, não é? Baal é Deus do fogo, não é Deus do fogo? Baal é Deus do fogo. Então faz o seguinte: pega todos os teus profetas e vamos no monte do teu Deus, e vamos invocar aquilo que o teu Deus diz que é o Deus do fogo, e o Deus que responder por fogo é Senhor Israel. E aquele homem, com a guarda do rei, com a lança no seu pescoço, com a guarda do sacerdote, com a lança no seu peito, o sacerdote, no monte que era de quem? Do Baal, naquele monte ali, os profetas 450 começaram lá. Então são 450 profetas, você imagina quantos soldados tinha?
mais os soldados do rei, mais os soldados dos profetas, em cima de um homem. Se ele vivesse uma ilusão, ele estava urinando, ele estava pedindo misericórdia, ele estava desesperado, ele estava ali aflito, e é assim que muitos crentes se encontram diante de uma situação, mas ele não estava seguro. Por mais que a lança apontava o seu pescoço, ele sabia que aquela lança não tinha poder sobre ele. E mesmo com aquelas lanças apontadas por ele, ele gritou: olha só, o teu Deus não deve estar te ouvindo não, ele deve ter saído. Clama mais alto, e clama mais alto. E quando ele viu que o povo clamou meio-dia e não aconteceu, ele falou: olha só, faz o seguinte, pega esse holocausto todinho, esse sacrifício todo aí, e enche de água, enche as talhas, encharca tudo. E ele levantou a mão para o céu, e antes que ele completasse a oração dele, fogo do céu desceu e consumiu aquilo ali. E o Senhor deu autoridade para ele ainda matar os 450 profetas de Baal. Imagina se ele vivesse uma revelação. Sadraque, Mesaque e Abednego estava diante de uma ameaça de morte. Falou assim: olha, que se aqueça as fornalhas 7 vezes mais. Se você não se encurvar, vocês vão ser jogados na fornalha. Olha só, se o meu Deus, a qual eu continuamente sirvo, quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, de maneira nenhuma nos curvaremos a você. Eles falaram isso aqui, e a fornalha estava ali. O rei mandou aquecer, se encheu de fúria. Quando você afronta o diabo, quando você fala: diabo, de maneira nenhuma me curvarei a você, de maneira nenhuma entrar a dúvida no meu coração, de maneira nenhuma eu vou negar o meu Deus que diz que sobre você eu sou vitorioso, de maneira nenhuma eu vou negar o meu Deus que diz que ele abre portas onde não há, de maneira nenhuma eu vou negar o meu Deus que diz que ele levou a enfermidade. Diabo, eu não vou me encurvar às tuas ameaças, eu não vou me encurvar à tua escravidão, eu não vou me encurvar aos teus trabalhos. Eu sirvo um Deus da Bíblia. Ele vai ser cheio de fúria contra você, a fúria dele vai vir 7 vezes maior, mas Deus é contigo. Joga na fornalha. Eles foram tranquilos. Sabe como é que ele foi para a fornalha? Ele foi assim: ó, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eles foram para a fornalha. Eles entraram na fornalha. Agora imagina se esses homens estivessem tendo uma ilusão. De duas aconteceria: ou eles se encurvariam a Nabucodonosor, que representava ali o próprio diabo, ou eles iam perecer naquela fornalha de fogo. Mas meu irmão, entenda bem, quando você está com o Senhor, você passa pelo fogo, ele não te queima, diz a palavra. Quando você está com o Senhor, você passa pelas águas, elas não te afogam. Você passa pelo rio, eles não vão te submergir, porque o Senhor, ele é contigo. E quando o rei olhou para lá dentro, não tinha 3, tinha 4. E aquele 4 não entrou quando eles estavam na fornalha. Aqueles 4, amados irmãos, já estavam com ele e entrou junto para livrá-los. Quando você entende, amados irmãos, que o Senhor é a tua sombra, a tua direita, quando você entende que Ele está do teu lado, quando você entende a palavra que Ele diz: eis que estarei contigo todos os dias da tua vida, você não teme fornalha, você não teme nada. Se Daniel estivesse vivendo uma ilusão e não a revelação do Espírito Santo de Deus, aqueles leões acabavam com ele. Só que Daniel, ele entendeu o que aconteceu com Moisés. Quem anda com as coisas do mundo, representando ele a sandália, significa que anda na carne. Então Daniel, quando foi jogado na fornalha, significa que ele entrou na fornalha sem as sandálias, sem as coisas do mundo. Porque se ele entrasse dentro da fornalha, com a sua sandália, com a sua capa, com a sua razão, com os seus conceitos, com aquilo que o mundo atrai aí fora, ele entraria na carne. E o leão não é carnívoro? Ele entrou em espírito. O leão não come em espírito. Pastor, aonde é a cova dos leões? Você saiu do portão para fora, você está na cova dos leões. Enquanto você andar em espírito, o leão que está ao todo ao redor bramando para te tragar, ele não sente o cheiro de carne. Mas o dia que você debrecha e ele sentir o cheiro de carne, ele vai te tragar, ele vai acabar contigo. Por isso o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Você está mandando o diabo sair da tua vida. Você está mandando o diabo sair da tua saúde. Você está mandando o diabo sair do teu casamento, mas o diabo está falando para você assim: eu não conheço o teu Deus. Eu não conheço o teu Senhor. Só há um jeito de você se conhecer a Deus. A palavra fala que o Senhor se manifestou a Moisés. Não é isso? Sim ou não? Se manifestou a Moisés. Mas a palavra fala que Moisés pagou um preço. Moisés, ele buscou. O Senhor chegou até ele, deu um chamado, ou ele foi até o Senhor? Então ele buscou, não é isso? A palavra fala o quê? Pedi, batei, pedi. O Senhor se revela mediante uma busca. Para a tua cura acontecer hoje, tem que haver uma manifestação de Jesus? Para a tua libertação acontecer hoje, tem que haver uma manifestação de Jesus? Para o teu familiar se converter hoje, tem que haver uma manifestação de Jesus? Jesus Cristo falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me... Então, Moisés subiu um monte. Ele pagou um preço. E qual é o preço que nós temos que pagar? Bíblia. Se vós estiverdes em mim, diz Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, e lhe serás concedido. Deuteronômio 28 diz: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito ao entrar, bendito ao sair. Os inimigos que se levantarem contra ti, cairão feridos diante de ti. Por um caminho virão contra ti, por 7 fugirão diante de ti. Quando obedeceres e guardar o mandamento do Senhor teu Deus. Pastor, eu oro muito. Pastor, eu jejuo muito. Tem Bíblia na tua vida? Então você precisa conhecer Jeremias 1,12 que diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tem Bíblia na tua vida, tem Deus. Não tem Bíblia na tua vida, não tem Deus. Tem Bíblia na tua vida, tem salvação. Não tem Bíblia na tua vida, não tem salvação. Tem Bíblia na tua vida, tem libertação. Não tem Bíblia na tua vida, não tem libertação. Porque a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Examinai as escrituras e cuidais nela a vida eterna. A palavra do Senhor em Efésios 6 fala das armaduras de Deus. Ele vai falar do capacete, ele vai falar da sandália, ele vai falar do escudo da fé. Mas o principal da arma do soldado, o que é? A espada. E a espada da salvação, que é a tua palavra. Se você tiver o escudo, se você tiver, amados irmãos, o capacete, se você tiver a couraça, se você tiver a sandália e não tiver a espada, você é um soldado inútil, porque vai chegar uma hora que o escudo não vai aguentar, vai chegar uma hora que o capacete não vai aguentar, vai chegar uma hora que a sandália vai furar, porque você está se defendendo sem a arma principal, que é a espada. Jesus Cristo foi no deserto ser tentado pelo diabo, Mateus 4. A palavra vai falar que o Senhor venceu o diabo, mas você vai ver que existia uma espada afiada na mão de Jesus. Transforme as pedras em pães. Ele sacou da espada. Lá em Deuteronômio 28 falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para ministrar o teu favor, e você não vai acontecer nada contigo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Todos os reinos da terra te darei, se prostrado me adorar. Vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus te louvarás, só a Ele servirás, e só a Ele dará culto. A espada, ela estava afiada na boca do Senhor. Então o que acontece? Tem pessoas aqui que o Senhor está me revelando que tem mais de 10 anos de igreja, mas está com a vida destruída. Mas você jejua, você ora, você participa das campanhas e da corrente. O que está faltando na tua vida? Jeremias 1,12: Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu sou um crente e estou destruído. Você não está destruído porque Deus está te provando. Você está destruído porque você está enquadrado em Oséias 4,6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Pastor, eu não baseio a minha vida em Velho Testamento. Pois bem, Mateus 22:29, dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo: o povo perece por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Deixa de viver uma ilusão e viva a revelação do Espírito Santo de Deus. Quem existe está enquadrado dentro de uma revelação. Ele não olha com os olhos carnais, eles olham com o olho espiritual. E olhar com o olho espiritual não é olhar a tua realidade, porque a tua realidade é algo natural. Deus, ele olha de forma sobrenatural, amados irmãos. A realidade é que você hoje está desempregado. A realidade é que há um exame que te condena. A realidade é que o teu casamento está com problema. A realidade é que não tem solução para o teu problema. Mas, amados irmãos, a profecia diz que para todas essas coisas você é mais que vencedor. A profecia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A profecia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala que se você ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos, amados irmãos, você vai se tornar filho não da treva, mas da luz. Porque a palavra fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Amados irmãos, a tua vida é uma vida de trevas mesmo dentro da igreja. A teu lar é uma treva. A contenda, a briga, não a paz, a angústia, a depressão. Mas você carrega uma Bíblia debaixo do braço, chega em casa, dá glória a Deus, aleluia. A tua vida está em trevas, meu irmão. Ela precisa de luz. A luz não está na campanha. A luz não está na corrente. A luz não está no reteté. A luz está em Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra.
Agora você vê o que está escrito na palavra do Senhor, em João capítulo 1, o povo que andava em trevas viu uma grande... Então o povo viu o quê? A palavra, pregada por quem? Jesus Cristo. Quando você abre isso aqui, não é Pedro falando contigo, não é Mateus, não é Lucas, não é João, não é Jeremias, não é Isaías, não é Naum, não é Abacuque, não é Sofonias, não é Ageu. É Jesus falando pela boca dos seus profetas. Quando você vê o Senhor falando com Pedro, quando você vê ele falando com Mateus, paga uma borracha espiritual, apaga o nome de Mateus, apaga o nome de João, apaga o nome de Lucas, porque eles não estão aqui e não podem fazer nada por você. Aquelas palavras que o Senhor fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho e curar os enfermos, ele está falando para você. Aquela palavra que ele diz que toda a porta do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, ele está falando para você. Aquela palavra que ele diz, vos dou poder para curar, vos dou poder para libertar, ele está falando para você. A palavra que diz que você o recebeu e se tornou filho, ele está falando para você, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. A palavra do Senhor ela é transcendental. Ontem ela foi para eles, mas ela é viva. Hoje ela é para você, mas ela é viva. Amanhã será para os teus filhos, amanhã será para os teus descendentes, amanhã será para quem você pregar a palavra de Deus. Olha que maravilha, que chamado que teve Pedro, que chamado que teve Lucas, que chamado que teve Paulo, que chamado que teve você, que chamado que teve eu, o chamado de desfazer as obras do diabo. Você precisa entender a palavra. Pedro teve o chamado de fundar a igreja do Senhor, sim ou não? Então ele ganhou muitas almas na época dele, não ganhou? E que alma ele ganha agora? Então para quem que Deus está falando isso? Quem é que está vivo hoje? É você e eu. Então ele está falando para cada um de nós. Vocês é a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Cada um de vocês é uma igreja. Pedro não construiu nenhum templo, Pedro não construiu nenhuma igreja, ele era a igreja. E aonde tem uma igreja presente acontece cura, aonde tem uma igreja presente acontece libertação, aonde tem uma igreja presente acontece salvação, porque onde há uma igreja fiel, Jesus está presente. Cada um de nós somos uma igreja. Se você está no teu trabalho você é uma igreja. Se você está no teu dia a dia é uma igreja. Se você está em casa, no meio dos teus parentes, ali está uma igreja, e ali o Senhor está presente. Você tem que ser igreja naquele local e fazer a obra do Senhor e permitir que as pessoas se curvem ao teu Deus. Mas as pessoas só vão se curvar ao teu Deus se o demônio que está nela perceber os sinais do Senhor na tua vida. Deixa de ser um crente destruído. Deixa de viver anos e anos. Eu vou provar para você agora que essa palavra prova que você vive dentro das igrejas com enfermidade, com depressão, com angústia, com casamento, com separação, com desemprego. Vou provar que essa palavra é do diabo. Você está desde quanto na igreja? 10 anos? 15 anos? 20 anos? Por que a prova não acabou ainda? Amém, irmãos? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não serás atingido. Se creres em mim, como revela as escrituras, rios de água fluirão do teu interior. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres, a vós pedireis tudo e lhe serás concedido. Para fechar Isaías 44, vós sois as minhas. Como que Deus vai deixar você ficar 10, 20 anos numa prova? Como que você vai ser testemunha dele? Testemunhar o quê, pastor? Que ele cura, que ele salva, que ele liberta e que ele restaura. Para você pregar que Jesus Cristo cura, você tem que estar curado. Para pregar que ele liberta, você tem que estar liberto. Para pregar que ele restaura casamento, o teu casamento tem que ser uma maravilha. Para pregar que ele salva, você tem que ter certeza de salvação. E quem tem certeza de salvação não se assusta com tiro, não se assusta com assalto, não se assusta com barulho, não se assusta com demônio. Quem é salvo, meu irmão, ele é inabalável, porque ele está edificado sobre uma rocha chamada Cristo Jesus. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos abençoar por esta palavra. A igreja vai ficar de pé nesta hora. Nós vamos orar. Rádio Popular, agora são 18 horas e 48 minutinhos. E esta foi a mensagem que Deus hoje trouxe no programa Falando de Jesus, através do pastor Elvis, direto do Rio de Janeiro. O pastor Elvis, que também faz parte exatamente aqui do programa Falando de Jesus, com demais evangelistas, com demais irmãos, com demais pastores, missionários, enfim.
Então, desde já quero agradecer ao pastor Elvis por essa rica mensagem mais uma vez que trouxe para nós, para você que está em qualquer lugar do município da Serra, você que está em qualquer lugar do Brasil, a você que está em qualquer lugar do mundo, ok? Quero desde já agradecer a você por mais um dia ter emprestado o teu ouvido, abrindo o teu coração para ouvir a palavra de Deus com essa mensagem exatamente que hoje nós ouvimos. Neste momento vamos estar desfazendo as nossas conexões com as nossas rádios afiliadas, né, agregadas à Rádio Popular, para a transmissão do programa Falando de Jesus. Amanhã, se assim Deus permitir, vamos estar aqui mais uma vez, junto com você, a partir das 17h45, para mais um programa Falando de Jesus, mais uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santo.